Olá, vamos continuar aqui a nossa conversa. Ah, Quando a gente pensa em questões de diferenças, né, no aprendizado, tudo, essas diferenças não são um fato novo, muito pelo contrário, isso já desde os anos 50 vem sendo conversado a respeito dessa questão, de como pode ser feita como a individualização na prática pode ser útil para as diferenças, né? Então, pensando nessa questão de individualidade no ensino, é, isso pode ser muito importante para lidar com essas diferenças, essa diversidade, e assim atingir um objetivo muito mais amplo, né? A Bloom, em 66, ele iniciou um grupo de colaboradores que ele desenvolveu um modelo pedagógico que veio a tornar-se um movimento extremamente forte e importante e que até hoje ainda tem os seus reflexos na nossa sociedade. De um modo bem simplificado, essa perspectiva de aprendizagem, ela pode ser entendida de algumas formas, como um encadeamento de pequenos passos devidamente explícitos, traduzidos através de objetivos. Então, há objetivos específicos, então há passos pequenos que vão sendo dados para que esse objetivo seja atingido, né? Um outro ponto muito interessante a respeito disso é que ela segue um processo de acumulação linear. É aquilo que nós vimos falando a respeito de uma construção, onde cada aprendizagem anterior é um pré-requisito para a aprendizagem seguinte. Então, não há como chegar à aprendizagem seguinte se não houver um aprendizado anterior, né? Não é a ideia do depósito em si, mas é uma ideia de uma construção de algo que vai de modo linear sendo acumulado e trazendo esse saber ao aluno, né? A passagem também de um passo, de uma unidade de aprendizagem a outro, faz-se mediante uma verificação do nível dos alunos para fundamentar que essa transição é possível. Ou seja, é avaliado, né, se aquele aluno pode, se aquele estudante pode ir para o passo seguinte, senão ele não vai, né? Isso é algo muito importante nesse processo individualizado de construção do saber. Outro ponto é a dificuldade ou erro significa ausência de aprendizagem. Então, quando não há uma compreensão correta, né, uma aprendizagem efetiva, então a dificuldade e o erro podem acontecer, né? Mediante isso, é possível, então é necessário continuar a trabalhar na mesma unidade. Se viu que não foi compreendido, então é necessário retomar e trabalhar aquela ideia até que seja realmente erradicada aquela dificuldade. Por isso que essa questão que nós falamos sobre depósito, né, de conhecimento, onde muitas vezes era se percebido isso no processo de ensino, de educação, então isso era somente lançado para o aluno, por exemplo, para o educando, e ele, sabendo ou não sabendo, ele ia passar para frente aquilo, e muitas vezes ele não ia ter a base sólida para se construir um conhecimento adequado. O percurso de aprendizagem também faz sempre do mais simples para o mais complexo, né? Então, sendo igual para todos. Se não se alguém já está num ponto, vamos dizer assim, mais avançado da aprendizagem, então é retomado de um ponto onde todos podem seguir aquele conhecimento e assim construir o saber juntos de uma forma igualitária, né? É inevitável reconhecer que nem todos os alunos aprendem com maestria isso, né? Os mesmos assuntos ao mesmo tempo. A gente sabe disso, como temos falado a respeito disso, não diante de tanta diversidade e diferença, não tem como as coisas serem por iguais, né? Por isso que precisa ter
o professor ou educando deve ter o educador deve ter essa consciência, né, em relação ao educando. Okay? Bom, o professor ou formador, ele é visto como alguém que define de uma forma adequada os objetivos de aprendizagem e os organiza devidamente, ou seja, aquilo que nós vínhamos falando, né? A aprendizagem é necessário o planejamento, não há como instaurar-se de qualquer modo e criar-se um aprendizado, né? Precisa haver um modelo sistemático, precisa haver um processo de aprendizagem, né? Alguém que promova a aprendizagem através do uso adequado de reforços. E é importante que este educador, ele transmita a aprendizagem através do uso adequado de reforços, né? Alguém que avalia o nível de desempenho dos alunos para decidir se há possibilidade dessa transição seguinte ou não, né? Porque se não houver essa necessidade, não tiver a condição de prosseguir adiante, não há por que continuar, né? Então precisa retroceder, reafirmar o que se foi aprendido para que a base seja sólida. Alguém que avalia também o nível de desempenho final dos alunos, decidindo sua transição